E vamos chamar como segunda debatedora com o subtema deste painel, homologação e certificação de embalagens para a área de alimentos. Eu convido ao palco a senhora Alessandra Rigo Rinaldi, pesquisadora na área de embalagens do Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados e Nanocompósitos. Bem-vinda, Alessandra, apresentando-a atualmente. Ela trabalha no Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados e Nanocompósitos. É especialista em polímeros e embalagens nas áreas técnicas de desenvolvimento e gerenciamento de produtos. Possui experiência na indústria cosmética como gerente de produtos e como especialista em embalagens. Foi docente na área de polímeros e embalagens. Possui mestrado em Engenharia e Ciências dos Materiais pela Unifesp. Possui MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduação em Administração Industrial pela Fundação Vanzolini. É pós-graduada em Engenharia da Produção. Possui curso superior em Química e técnico em Plásticos pelo Senai Mário Amato. Bem-vinda, Alessandra. Boa apresentação para você. Eu vou pedir licença antes da Alessandra começar. Eu queria dar uma informação importante para todos. Nós estaremos realizando no dia 12, 13 e 14 de setembro, exatamente na unidade onde a Alessandra trabalha, o nosso Enqualab, que é o Congresso para a Qualidade da Metrologia. Esse evento vai acontecer lá na Mário Amato, né, na sua unidade, e nós teremos lá vários fóruns. Pretendo levar alguma coisa da área de nanotecnologia, vou tentar levar também o fórum associado à área da saúde. Eu sei que vamos poder realizar um grande evento com a participação de todos, será presencial e vai ser em setembro. Eu aproveito a oportunidade para aqueles que tiverem trabalhos, assim como o da Alessandra, o nosso site está aberto para vocês submeterem projetos e poderão, quem sabe, apresentar o trabalho durante o nosso fórum, durante o nosso Enqualab. Então, Alessandra, seja bem-vinda, bom trabalho. A gente faz as perguntas todas ao final. Okay. Primeiro, gostaria de agradecer ao Celso pelo convite, em nome do Instituto Senai de Inovação em Materiais Avançados, onde eu trabalho, eu atuo há 14 anos. Agora estou como especialista de embalagens e polímeros. É uma honra, né, fazer parte da equipe Senai. Eu sou cria do Senai, eu comecei a minha área técnica lá, né, eu fiz o técnico em plástico no Senai, então eu vou para o Senai desde os meus 16 anos. E é um prazer estar aqui, né? A gente está falando de alimentos, mas a gente não pode deixar de falar da área de embalagens, né? A embalagem está totalmente integrada com alimentos. Alimentos e bebidas é o maior setor de utilização de embalagens. Lá no ISE, Materiais Avançados, nós temos uma equipe muito grande de mestres, doutores, especialistas e pesquisadores nas áreas de biomateriais, nanotecnologia, compósitos, materiais estruturados. Temos toda a estrutura para caracterização de todos os tipos de materiais. Somos especialistas em polímeros, mas temos também outras caracterizações. E temos também a parte de tintas, né? Então, todos os grupos integrando especialistas, doutores na área. Convido vocês a conhecerem, né? E agora a gente desenvolveu um núcleo específico para a área de embalagens, para atendimento de todas as empresas. Tá? E para falar, hoje eu pensei, né, a questão de homologação é tão grande, né?
para falar um pouco de embalagem com vocês. É aqui, né, que eu aperto. Opa! Aí. Temos a questão, né, dos Safety Quality Food, HACCP, as boas práticas de fabricação, que devem também, as embalagens, estar dentro dessas questões. Eu pensei para falar um pouquinho de migração, né? Primeiro, a questão da embalagem, a responsabilidade que tem, né? A embalagem, ela tem que manter o produto satisfatório, né? Com a qualidade que foi produzida, né? Ela tem que manter a integridade desse produto. Ela tem uma análise dimensional, análise de barreira. Então, a gente tem as questões de permeabilidade, a oxigênio, a CO2, a umidade. Então, é uma área multidisciplinar que envolve várias pessoas, vários profissionais, né? Depois eu tenho como produzir esta embalagem, né? Eu tenho que verificar como é que essa embalagem vai ser produzida, se ela vai ter uma boa performance na produção. Depois que eu produzir, ela está de acordo, né, até antes, se ela está de acordo com as necessidades do meu cliente, e internamente ela tem que atender todas as demandas da área de marketing, né? Então, assim, olhar uma embalagem parece que, né, é uma coisa simples, mas é uma coisa bastante complexa e que quem entra nessa área não sai mais, porque é bastante apaixonante e é difícil, né, você falar que sabe tudo, porque cada setor tem uma regra, tem uma norma, tem uma consideração que tem que ser feita, tá? E falando sobre migração, né, mas especificamente para embalagens de alimentos, por que eu decidi falar um pouquinho disso? A gente tem muitas empresas que nos procuram pedindo ensaio de migração e muitas delas não sabem nem como solicitar, né? Elas solicitam porque existe a exigência, mas elas não sabem o como fazer isso daí, tá? Então, a gente tem uma série aqui, né, de acontecimentos, aqui, quando eu tenho a embalagem junto com o alimento, né, eu tenho aqui a questão da permeabilidade, quando eu falo de gases, oxigênio, umidade, CO2, tem a questão da absorção para gorduras, corantes, e tenho a questão de migração. O que é uma migração? A migração é a transferência de massa do material, né, em contato com o alimento. Tá? Essa transferência ela acontece por causa que esse material ele tem baixo peso molecular. E isso tem que ser tomado em consideração, porque, em muitos casos, a gente pode ter a questão de contaminantes, toxicidade, né, ou até mesmo perda de propriedade do alimento. E aqui a gente divide também, quando a gente faz as análises, nós temos 2 tipos de migração, né, que são a migração total. Toda a embalagem em contato com o alimento ela deve ser analisada, migração total. E nós temos também a migração específica, que ela avalia pelo componente que está dentro da estrutura molecular lá do seu material. Que pode ser plástico, pode ser celulósico, pode ser metálico, enfim. Então, aqui eu tenho, por exemplo, coloquei aqui, né, alguns migrantes poliméricos e celulósicos. Por que isso acontece? Quando você tem a reação de polimerização, né, no caso dos poliméricos,
nem sempre tudo que foi colocado ali ele vai virar uma macromolécula, né? Então, ela entrou como um monômero e nem sempre 100% vai virar uma macromolécula. E essas pequenas moléculas, elas, como eu já disse, elas podem, sim, migrar para o alimento e elas têm uma tendência de facilidade de acordo com algumas características que a gente vai falar. Então, aqui no caso dos poliméricos, né, são os monômeros, que são as matérias-primas aí dos polímeros, nós temos aditivos para facilitar, desde processo ou melhorar a qualidade do seu material, auxiliares de polimerização, ou até mesmo componentes da degradação que ocorreram durante o processo de transformação desse polímero. E, no caso dos celulósicos, além disso, nós temos alguns casos de colas que pode acontecer a migração, né? Nos poliméricos, nós também temos os adesivos, né? Que a gente tem muitas embalagens que são laminadas, né? A tendência é reduzir cada vez mais embalagens multi-estruturadas, com vários tipos de materiais plásticos, por questões da sustentabilidade, economia circular, mas isso ainda existe bastante. Então, tudo isso ele deve ser analisado quanto à questão de migração. Então, aqui, fatores que podem afetar essa migração. Então, eu tenho, por exemplo, a composição química e a estrutura do material, ela pode facilitar esta migração, de acordo com o tamanho desta molécula. O processo de fabricação, os parâmetros de fabricação, né? No caso de materiais poliméricos, quando eu vou processar esse material, eu aplico uma certa temperatura. Então, dependendo se eu aplicar mais do que o necessário, eu posso causar degradação, né? Se eu aplicar menos, eu posso causar delaminação. E tudo isso pode, sim, afetar a questão da migração. A natureza do alimento, então, a gente vai ver que existem alimentos que têm maior facilidade para que o material da embalagem migre para ela, como, por exemplo, materiais gordurosos, né? Ela tem essa tendência. Temperatura e tempo de contato. Então, quando a gente fala de temperatura, a temperatura é desde a produção do alimento até o seu fracionamento, a sua armazenagem, acondicionamento, transporte e utilização, né? Então, tanto tempo e temperatura deve ser considerado todas essas etapas, porque eu tenho, por exemplo, embalagens que vão, inclusive, ao micro-ondas e são servidas à mesa. E tipo de contato, espessura da embalagem, tá? Então, por exemplo, quando você solicita um ensaio de migração, muitas vezes as empresas acreditam que elas fazendo apenas uma análise de uma espessura está ok, né? Isso daí não procede. Então, se eu tenho vários filmes de espessuras e camadas variadas dos meus multimateriais, todas elas devem ser feitas as análises, tá? E o tipo de contato do alimento, quanto que ele está em contato com esse alimento. Então, aqui, como é que eu faço uma análise de migração? Qual é a etapa que eu tenho que seguir? A primeira coisa é a identificação da composição do material de contato. Não basta nos enviar o material, olha, eu quero que faça um ensaio de migração. Eu preciso saber da empresa que produziu a resina quais são os componentes que foi colocado naquela resina, tá?
Tem muitos casos que a empresa elas não informam por questões de sigilosidade. Mas aí o que é feito, o que pode ser feito? Pode ser colocado um NDA, tá? Um contrato de sigilosidade, para que seja trabalhado de acordo com a análise de migração. Eu não consigo fazer a análise de migração se eu não tiver essa informação. E, após a identificação da composição desse material, eu preciso fazer a avaliação do atendimento à lista positiva, de acordo com a RDC do meu material. Então, por exemplo, aqui eu tenho a lista positiva para critérios de ensaios de migração para materiais de embalagens e equipamentos plásticos, é a RDC 51/2010. Mas sempre que eu estou falando de materiais plásticos, eu também tenho que falar analisar conforme a 56/2012, que tem a lista positiva dos monômeros. Se ele é uma embalagem que tem pigmentação, eu também tenho que atuar de acordo com a RDC 52/2010. Tá? Então, essas são listas que tudo que estiver lá está aprovado para contato com o alimento. Tá? Esse componente estando na lista, legal. Se ele não estiver na lista, não pode ser utilizado. Ou porque ele foi proibido, ou porque ele ainda não foi analisado, ou até mesmo porque não se sabe totalmente o que afeta esse componente em contato com o alimento. Depois da avaliação, né, do atendimento da lista positiva, nós temos a avaliação de restrições de uso e limites da migração específica. Eu posso ter um componente que está lá na minha lista positiva, só que ele pode ter uma restrição de uso. Então, como, por exemplo, a quantidade de migração permitida. Ele pode estar na sua composição, mas ele só pode migrar até uma determinada quantidade. Se ele migrar mais que isso, ele está reprovado. É aí que entra a análise de migração. Eu também tenho limites de restrições quanto à composição. O quanto daquele componente pode estar dentro da composição do meu material. Tá? Tenho também limites de uso. Né? Então, esse material está na lista positiva, esse componente está na lista positiva, mas ele só pode ser utilizado para alimentos secos e não gordurosos. Né? Então, se eu usar para leite, não pode, porque é um alimento gorduroso e úmido. Tá? Então, existem sempre essas restrições, mesmo estando na lista positiva, que devem sempre serem analisadas. O que acontece bastante é que também, quando a gente recebe esses pedidos, a empresa fala que, eu não sei para que vai ser utilizado. Né? E aqui, como vocês já observaram, é preciso informar qual é o alimento que vai estar lá dentro. Né? E todas as questões de tempo e temperatura. Tá? Então, isso tem que ser sempre informado. Se, por exemplo, é uma embalagem multifuncional, aí nós nos vemos obrigados a fazer a situação mais agressiva, né? Para que esteja de acordo com qualquer tipo de alimento que foi colocado. Essa análise, ela não é feita, geralmente ela não é feita em contato com o próprio alimento, né? Então, de acordo com a classificação do alimento, são escolhidos o que nós chamamos de simulantes, que vai estar em contato com essa embalagem. Tá? Então, por exemplo, a gente tem os alimentos aquosos não ácidos, os aquosos ácidos, os gordurosos, os alcoólicos.
e os alimentos secos. Geralmente, os alimentos secos não gordurosos, não existe a necessidade de fazer a migração específica. Migração total sempre precisa fazer, quando estiver em contato com o alimento. E aqui alguns exemplos, né, desses simulantes, né? Então, por exemplo, para aquosos não ácidos, eu tenho água destilada ou deionizada. Para aquosos ácidos, soluções aquosas de ácido acético. E elas são classificadas pelas letras, né? Então, eu tenho simulante A, B, C, D, D', de acordo com o tipo de material, do tipo de alimento, tá? Pulou um. Ai, tá voltando tudo. Não estou conseguindo passar o último. Não, é um antes desse. Ô, Vitor, coloca, por gentileza, a apresentação novamente, que saiu fora. Esse é o primeiro. Isso. Para complementar, né, nós estamos desenvolvendo lá a área de embalagem, nós já temos vários equipamentos, além dos ensaios de migração, e recém recebemos esses equipamentos aqui, então nós temos análises completas para ensaios de barreira de materiais para alimentos, barreira à umidade, barreira CO2, barreira a oxigênio. Recebemos também equipamento para ensaio de integridade da embalagem, estouro, vazamento, análise de solda da embalagem, força de solda, de estouro, impacto, né, queda de dardo. E, novamente, eu estendo o convite a vocês. Nós fazemos não só a questão de metrológicos para a área de embalagens, mas também nós fazemos PDI, né, projetos específicos para as empresas. Atuamos muito em rede, né, a gente trabalha bastante com o pessoal de alimentos e outras empresas. Então, a gente ouve a dor da empresa e desenvolve um projeto específico. E nós somos Embrapi, né? Nós somos uma unidade Embrapi, o que facilita muito a viabilidade de projetos. 1/3, ou às vezes até menos, do valor total do projeto é o que realmente a empresa vai desembolsar. Então, isso incentiva muito a questão de inovação e resolver as dores aí das empresas. Tá? Convido todos a nos conhecerem. Eu deixei um folder na entrada da escola para vocês conhecerem as outras análises que a gente tem em questão de embalagens. Bom? E aqui é o último. Eu vou deixar o meu contato aqui com vocês. Tá? Gosto de terminar com a frase que eu fui vencedora aí no prêmio Tech Talk de embalagem sustentável. Obrigada, pessoal, por vocês estarem me ouvindo. Estou aqui à disposição, se tiverem alguma dúvida. Muito obrigada, Alessandra, pela apresentação. E passo a palavra agora ao moderador, professor Celso, para iniciar o debate e abrir para as perguntas. Obrigado, Patrícia. Eu queria, primeiramente, cumprimentar as nossas duas colegas palestrantes, né? Duas palestras muito interessantes, uma para a área de acreditação, outra de embalagens, né?
E eu queria ver se tem perguntas primeiro lá na plateia. Se não, depois eu tenho aqui algumas perguntas, né, que eu acho que o tempo permite nós fazermos algumas perguntas para as nossas palestrantes. Mas duas palestras muito didáticas, né? Eu vejo a Thelma falando, ela passa para um tema tão pesado que é a acreditação, ela passa assim uma tranquilidade, né? Porque conhece muito sobre esse tema e a gente conhece o trabalho do Inmetro, em especial da Thelma, em relação a essa questão da acreditação. E a Alessandra, né? Tenho uma grata surpresa de saber que você foi ex-aluno do plástico, né? E só como curiosidade, eu conheço a unidade do plástico desde que ela foi criada e funcionava no Tatuapé, né? Na época, eu era coordenador de atividades na Escola Roberto Simons e os alunos do plástico faziam as disciplinas teóricas, né? Lá com a gente na Escola Roberto Simons. Fazem muitos anos já. Perguntas? Tem uma pergunta ali para a colega de Rosa. Boa tarde. Dá para ouvir? Foi bem? Meu nome é Ingrid. Eu sou do Senai da Barra Funda, aluna do Senai. A minha pergunta é para a Alessandra, referente às embalagens mesmo, que você falou da sustentabilidade. Eu tenho visto assim no mercado, não sou muito consumista não de produtos industrializados assim, mas as embalagens, tipo assim, uma referência que eu tenho é a Melita, que ela usa duas embalagens para o café, né? Uma caixinha e dentro uma outra embalagem que ela é até bem consistente, bem resistente. E na questão de conservação parece ser ideal. As empresas estão caminhando para ter embalagens mais sustentáveis e utilizar menos embalagem, porque o que a gente vê é que cada dia as embalagens estão mais resistentes, mais coloridas, né? Ao meu ver, não conheço muito, mas parece que são mais difíceis, né, da decomposição e ficam mais embalagens jogadas. O que você, assim, que entende melhor do assunto, poderia falar sobre isso e se está caminhando para melhorar isso, tanto na questão da conservação do alimento, de deixar, mas que tenha essa sustentabilidade também do outro lado? Obrigada. Obrigada pela pergunta. Na verdade, as empresas elas estão se vendo obrigadas, né, a entrar mais para o que preconiza a economia circular e redução de resíduos pós-consumo. Então, se acontece o resíduo pós-consumo, eu tenho que saber o que eu vou fazer com aquilo. Não existe mais o fazer lixo, né? Nós não estamos mais numa economia linear. Eu utilizei a matéria-prima e tudo bem o que acontecer depois. Tá? Vem se trabalhando em várias frentes. Então, nós temos as frentes do ecodesign, então, que eu trabalho o disassembly, né? Eu tenho embalagens fáceis de desencaixar. Então, por exemplo, não sei se vocês já perceberam como é que é uma válvula spray. Então, eu tenho lá o alumínio, eu tenho o atuador, eu tenho a mola, eu tenho partes plásticas de vários materiais. Então, isso cada vez mais vai ser menos permitido. Então, eu tenho que ter partes das embalagens fáceis de desmontar para que eu consiga fazer uma boa separação e isso gere uma boa reciclagem, né? Me volte à minha economia. Nós temos, além do ecodesign, nós temos a tecnologia de processamento atuando em cima da questão de redução de resíduos, né? Então, cada vez mais eu consigo ter embalagens menos robustas, com as mesmas características de proteção, conservação,
armazenamento dos produtos. Né? Não sei se vocês lembram, acho que vocês são novos, né? Não sei. Mas aquela água que falava, você torce e faz um pedido, né? Ela é super maleável, né? A espessura é super fina. Então, eu tenho redução, e eles também diminuíram a altura da tampa. Então, ali, eles reduziram toneladas de descartes de materiais plásticos, né? Mas isso foi por quê? Pela questão da tecnologia do sopro, que agora está permitindo fazer uma embalagem mais fina. Tá? Temos também a questão dos biomateriais. Né? Então, não é em todos os casos que pode ser aplicado. Materiais compostáveis, materiais biodegradáveis, materiais de fontes renováveis, eles estão vindo aí com tudo, principalmente na área de embalagens, para resolver esta questão. Tá? E eu sinto que está tendo essa preocupação maior, não só pela questão das empresas, que elas têm que estar de acordo, né, com as ODS, uma delas está muito dentro da questão de resíduo, mas também os consumidores estão olhando mais para isso. Tá? Lá nos nossos projetos, 80% está relacionado à economia circular. E nós fizemos, inclusive, recentemente, um consórcio de grandes empresas se uniram com a mesma dor, que é o que eu vou fazer com a minha embalagem flexível depois de utilizada. Elas vieram até nós, isso envolveu, inclusive, cursos e debates, e a solução junto aos nossos pesquisadores do que essas empresas fazerem com o resíduo pós-consumo delas. Então, a preocupação está, sim, acontecendo. Tá? Talvez, por algum segmento, isso não seja tão visível, mas isso está sim, ocorrendo.